bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, começando agora mais um Viver Bem. E a gente continua trazendo aí intérpretes de Libras para ampliar o conhecimento. Hoje com a Adriele Stephanie e também com a professora Neide Alexandre, participando aqui conosco para compartilhar um pouquinho de conhecimento com todo mundo de casa. Quarentena e crise econômica. Esse é o assunto que permeia os noticiários e que faz com que empresários, industriários e trabalhadores percam o sono. E nós continuamos a exercer o nosso papel de trazer as melhores informações para ajudar a todos a passar por esta crise. E na primeira parte do programa de hoje, vamos voltar a falar sobre a crise econômica que a pandemia está trazendo e quais ações estão sendo tomadas para ajudar os industriais e empresários neste período. Então, o nosso convidado para falar deste assunto é o coordenador de Saúde e Segurança do SESI Rondônia, Vitor Hugo, que é muito bem-vindo aqui conosco. Tudo bem, Vitor Hugo? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Realmente um assunto que tem aí preocupado uma grande parcela em todo o nosso país, né? Com certeza. A pandemia está provocando aí grandes mudanças, né, no cenário produtivo nacional e até internacional. Pegou meio que todo mundo de surpresa. As pessoas precisaram a ter que se adaptar às novas rotinas, aprender novas maneiras de se relacionar, até de trabalhar, né? E isso provocou, sem dúvida nenhuma, bastante problema para a indústria, para o empresário, que precisou ter que reaprender a voltar à sua rotina e seguir no seu processo produtivo. Quais são os principais desafios hoje para gestores das empresas, né, em meio a este ambiente de Covid-19, em meio à pandemia? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, como essa pandemia pegou todos de surpresa, essa questão de ter que reaprender o processo de trabalho, né? As pessoas ainda não sabiam até hoje como se comportar diante dessa crise, dessa pandemia. E eu acho que o principal desafio das empresas é exatamente buscar esse equilíbrio, porque ela precisa voltar a produzir, ela precisa cuidar das pessoas que estão trabalhando com ela e, além disso tudo, ela precisa respeitar as normativas, os decretos, tanto federais, quanto estaduais, quanto municipais. Então, todo esse equilíbrio talvez seja o maior desafio da indústria e das empresas hoje, nesse período de pandemia, com certeza. No dia a dia, como é que a empresa ela pode identificar que um trabalhador está apresentando sintomas da Covid-19, que ele pode estar infectado? Acho que a palavra de ordem é a comunicação. A empresa precisa abrir um canal bem transparente de comunicação com o seu trabalhador, para que possa acolher esse trabalhador e dar liberdade a esse trabalhador de dizer o que ele está sentindo. Porque o trabalhador também está com medo, o trabalhador também está sofrendo muito com esse período de crise, que ele não sabe muito bem o que fazer, tem a família em casa, então ele tem medo que as pessoas adoeçam, tem os filhos, enfim, o trabalhador também está passando por um turbilhão aí de novas experiências e a empresa precisa abrir um canal bem transparente de comunicação para que esse trabalhador possa comunicar os seus sintomas. Se ele está com febre, se ele está com dor de cabeça, se está com dor de garganta, ele precisa comunicar para a empresa saber que ele pode ser um caso suspeito de Covid e isolar esse trabalhador para que não contamine os demais. Então, acho que a palavra de ordem é esse canal transparente de comunicação da empresa com o trabalhador. E a empresa, ela pode ser responsabilizada caso o trabalhador ele seja infectado, seja contaminado com o novo coronavírus na jornada de trabalho? Todo transtorno, toda doença provocada pelo trabalho ou originada no ambiente de trabalho, ela é considerada uma doença ocupacional. Portanto, uma doença relacionada ao trabalho, e o empresário e a empresa têm sim responsabilidade por esse trabalhador. O governo havia editado uma normativa lá no início da pandemia que ele não considerava a Covid como uma doença ocupacional. Mas há poucos dias atrás foi liberada uma MP, uma medida provisória 92790,
que voltou atrás disso e passou sim a considerar a Covid-19 como uma doença ocupacional. Ela pode ser uma doença ocupacional desde que o trabalhador consiga demonstrar que ele adquiriu aquela doença no trabalho. Então, ele conseguindo comprovar, pode ser sim considerada uma doença ocupacional, e isso mais do que nunca reforça a necessidade das empresas de cuidar do seu trabalhador, porque ela pode ser responsabilizada em qualquer coisa que aconteça em termos de saúde naquele trabalhador, na empresa. Certo, eu vou convidar você para a gente ir ali para o nosso plasma, falar um pouquinho mais sobre o assunto de hoje. E eu queria aproveitar até para saber, do ponto de vista mental, que tipo de implicações uma pandemia dessa complexidade pode trazer para o trabalhador? Olha, uma pandemia dessa provoca transtornos em todos nós, né? E uns um pouco mais, outros um pouco menos, atinge um pouco mais a um ou a outro, depende, na verdade, dessa quantidade de informação que chega até as pessoas, depende do limite de cada pessoa responder a todas essas informações, então pode causar transtornos a qualquer um de nós, inclusive o trabalhador, que como a gente já falou também, o mesmo trabalhador que está na empresa passando por isso tudo, ele tem os filhos em casa, então ele tem medo de adoecer, tem medo que os filhos adoeçam, ele tem medo de perder o emprego, ele tem medo de não se adaptar a essas novas rotinas do trabalho. Então, isso tudo pode afetar o trabalhador e, dependendo do nível de resposta dele, isso pode causar um transtorno mais grave ou menos grave, dependendo da sensibilidade de cada um. E aí, o SESI, pensando em tudo isso, para essa retomada da atividade econômica, criou todo um planejamento estratégico para auxiliar esse setor. Exatamente. O SESI entende que a empresa precisa cuidar do seu trabalhador, ao mesmo tempo que ela precisa também de algumas ações e algumas políticas para seguir a sua vida normal enquanto empresa. Então, o SESI criou algumas ações para apoiar o empresário, apoiar o industrial, indiretamente apoiar também os trabalhadores daquela empresa, auxiliando a esse empresário a retomar a sua rotina, a sua atividade produtiva e auxiliando também esse empresário a cuidar dos seus trabalhadores. Queria que você apresentasse, então, para a gente um pouquinho do protocolo, do estudo feito por vocês. O protocolo, na verdade, ele é como se fosse uma política, um conjunto de ações que o SESI compilou com base em alguns dados da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde e colocou à disposição da indústria, à disposição das empresas, para que elas possam criar o seu próprio protocolo, seus próprios protocolos, as suas próprias políticas. Então, existem os protocolos, por exemplo, legais, que as empresas precisam seguir algumas normas legais e o SESI está apoiando a empresa em relação a isso. E existem alguns protocolos de saúde que o SESI apoia a indústria a cuidar da saúde do trabalhador, a cuidar da higienização do ambiente de trabalho, a cuidar das novas rotinas de trabalho. Então, o SESI colocou tudo isso à disposição da indústria. Certo, é um protocolo de retomada das atividades produtivas em tempo de Covid-19. Vou pedir para a produção passar para a próxima imagem, então, para que o Vitor Hugo comente para a gente. A gente percebe que existe uma clara relação da pandemia com o PIB, com o número de pessoas infectadas e com o desemprego. Então, tudo isso tem relação. Então, quanto maior o número de infectados, aumenta o desemprego, né? Reduz, no caso, a taxa de emprego, que é essa taxa que está reduzindo, certo. E reduz o PIB também. Então, a saúde das pessoas na empresa está diretamente ligado à questão econômica. Aqui a gente pode ver claramente que quanto maior o número de infectados, menor é o PIB das empresas. Então, o SESI, conhecedor dessa relação, ele buscou construir políticas e apoiar as empresas a construir a política para olhar não só a saúde do trabalhador, mas sabendo que isso tem impacto diretamente na parte econômica da empresa. Esses gráficos seriam baseados num comportamento de país ou de estado? Na verdade, o comportamento mundial, né? Porque a doença ela tem um padrão de comportamento mundial. Então, a gente não tem ainda muitos dados consolidados aqui na nossa região,
Então, a gente pega dados da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde para construir esses dados e essas relações entre isso tudo que a gente está vendo aqui. Certo. A próxima imagem, então, para a gente entender os critérios para retorno gradual às atividades produtivas da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. A transmissão controlada do vírus, o Sistema Nacional de Saúde com capacidade de detectar, testar, isolar, tratar e acompanhar a rede de contágios, o risco de surto minimizado, medidas preventivas implementadas em locais de trabalho, escola e locais onde a circulação de pessoas seja essencial, o risco de importação do vírus sob controle, a sociedade plenamente educada, engajada e empoderada para aderir às novas normas de convívio social. Exatamente. Como eu falei, essa doença tem um padrão mundial, né? A gente acompanha um padrão mundial dessa doença e a Organização Mundial da Saúde conseguiu mapear esse padrão e colocou à disposição dos países, das regiões, para conseguir criar as suas políticas e os seus protocolos baseado em todas essas informações mundiais da Organização Mundial da Saúde. E é importante dizer também que a própria Organização Mundial da Saúde, ela considera o conceito de saúde um conceito muito mais amplo. Saúde não é só ausência de doença. Então, saúde é um bem-estar físico, mental e social. Então, se o trabalhador ele está sofrendo com essa pandemia, ainda que ele não tenha o sintoma da doença, ainda que ele não tenha a doença, se ele está sofrendo com isso, a gente não pode dizer que ele está saudável. Então, o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde é um conceito bem mais amplo e é o conceito que o SESI adotou para criar essas políticas e auxiliar a indústria. A próxima imagem, por favor, produção, para a gente continuar um pouquinho deste protocolo. O objetivo é estabelecer critérios e medidas para a implementação do plano de retorno ao trabalho e aumento gradual e seguro das atividades produtivas no contexto da Covid-19, alinhadas às definições das autoridades públicas. Essa é a proposta principal, né? Exatamente. O SESI criou uma consultoria para apoiar as indústrias a implantar essas medidas para o retorno gradual ao trabalho. E essa consultoria ela abrange 3 eixos principais. Certo. Um eixo é a adequação no ambiente de trabalho. O que a empresa precisa fazer para adequar o seu ambiente de trabalho frente a essa nova realidade, para que possa receber os seus trabalhadores sem risco de contaminação. Então, aqui a gente está falando de medidas de higiene, por exemplo, medida de distanciamento entre as pessoas no ambiente de trabalho. Então, são todas as adequações que a empresa precisa fazer no ambiente de trabalho para que possa retomar a sua atividade produtiva com um risco menor de contágio. Então, esse é o eixo 1. O eixo 2, sobre as novas rotinas de trabalho em termos de Covid. A empresa vai precisar criar algumas rotinas, como o trabalho remoto, por exemplo, trabalho em home office, vai precisar criar um rodízio, talvez, de turnos de trabalho para que não aconteça aglomeração de pessoas aqui dentro do mesmo ambiente de trabalho. Então, essas novas rotinas, o SESI trata nessa consultoria no eixo 2. E o eixo 3 é o cuidado com as pessoas, né? Então, a gente sabe que a doença ela tem um contágio muito rápido. A gente sabe também que ela apresenta alguns sintomas que são até bem característicos com os sintomas da gripe comum. E se, por exemplo, um trabalhador apresenta esse sintoma na empresa, o que a empresa precisa fazer? Para onde que vai mandar esse trabalhador? O que faz com ele? Então, esse eixo 3 trata exatamente disso, o SESI orientando a empresa ao que fazer no caso de identificar algum possível contaminado. Certo, a gente vai aprofundar um pouquinho a questão dos eixos, né? E antes temos aqui mais esse gráfico, né? Esse gráfico, desculpa, Renata, esse gráfico mostra que já existem algumas medidas do sistema público de saúde para proteger as pessoas. Só que esse gráfico mostra que somente as políticas públicas, ela contribui, mas ela não resolve sozinha. A empresa precisa de outras medidas para complementar essas medidas públicas e proteger a sua força de trabalho e o seu ambiente de trabalho. Então, essas outras medidas, exatamente esses 3 eixos que o SESI trabalha para aumentar e reduzir o risco de contágio dessa empresa
dos trabalhadores dessa empresa. Então, é um apoio que o SESI dá. Certo. E aí a gente tem o detalhamento dos eixos de atuação na próxima imagem, por favor, produção. Exatamente, como eu falei, nesse eixo 1, adequações do ambiente de trabalho, a gente está falando de desinfecção e limpeza dos ambientes de trabalho, a gente está falando de sinalização e layout dos ambientes, a gente está falando de medidas administrativas que precisam ser tomadas e hoje as empresas não sabem muito bem como tomar essas medidas, porque é uma coisa muito nova para ela. A questão da comunicação, do treinamento, das orientações, todas essas questões são tratadas no eixo 1. No eixo 2, as novas rotinas de trabalho, a gente está falando do uso obrigatório de máscaras, que todos nós estamos usando máscaras aqui, por exemplo, a higienização pessoal, a questão de lavar as mãos com água e sabão, utilizar álcool gel, questão da saúde mental, que é muito importante, como a gente falou, as pessoas sentem toda essa carga de incerteza, alguns sentem um pouco mais, outros sentem um pouco menos, a empresa precisa acolher esse trabalhador e dar um suporte psicológico para esse trabalhador. E o terceiro, que é o ciclo de cuidado, é cuidar das pessoas. As pessoas precisam ser imunizadas com vacina da gripe, por exemplo, que é uma vacina que não resolve o problema da Covid, mas ela auxilia no diagnóstico do Covid. Então, é importante que as empresas vacinem os seus trabalhadores contra a gripe comum e outras também, como monitoramento do trabalhador. Se o trabalhador está em casa, por exemplo, a empresa precisa monitorar esse trabalhador. Não é porque ele está em casa que não é responsabilidade da empresa. Então, todas essas ações, o SESI conseguiu consolidar em um documento próprio para apoiar a indústria nesse período tão conturbado de pandemia. E a gente continua ainda dentro dos eixos de atuação deste documento, deste projeto, né, realizado pelo SESI para a retomada da atividade produtiva aqui no estado de Rondônia e ainda trazendo as medidas como você pontuou, né? Exatamente. Aqui tá mais detalhado ainda, né? O eixo 1, a gente está falando da desinfecção dos locais, dos objetos, a gente está falando da sinalização das estações de trabalho, das medidas administrativas. A empresa precisa separar o grupo de risco para a doença e talvez colocar esse grupo de risco em home office, tirar daquele ambiente de trabalho. Então, essas são as medidas administrativas. E a questão da comunicação, dos sintomas, do uso da máscara, da comunicação sempre positiva, de passar para o trabalhador que esse período é um período difícil, é um período que as pessoas estão se adaptando, mas isso vai passar com tranquilidade. A gente precisa seguir, de certa forma, a vida e certamente esse período vai passar e a gente vai sair mais fortalecido disso tudo, a gente tem certeza disso. E aí a gente reforça o eixo 2, que são as novas rotinas de trabalho, né? Exatamente. Essa separação entre as pessoas, né? A separação mínima de 2 metros para evitar de aproximar muitas pessoas, porque esse vírus é um vírus que tem um contágio muito rápido. Os layouts de trabalho também, as estações de trabalho, evitar de aglomerar as pessoas todas dentro de um mesmo ambiente, ventilar esse ambiente também. Então, são essas ações que entram aqui. Ainda dentro da adequação, né? Dentro da adequação do ambiente de trabalho. E já nas novas rotinas de trabalho nos tempos de Covid? Exatamente. Nessas novas rotinas, a gente precisa saber quem faz parte, por exemplo, do grupo de risco. Se faz parte do grupo de risco, são os idosos, por exemplo, acima de 60 anos, e que tenham alguma outra comorbidade, como diabetes, por exemplo, esses são do grupo de risco e a empresa precisa tratá-los de maneira diferente dos outros. Então, pode colocar para trabalhar em home office, por exemplo. E quem não é do grupo de risco vai passar a utilizar máscara, por exemplo. Aí tem todo um conjunto de ações que a empresa precisa tomar para orientar esse trabalhador e evitar o contágio do vírus no ambiente de trabalho. E aí vem o ciclo de cuidado com as pessoas. Exatamente. Nesse ciclo de cuidado com as pessoas, a gente classifica em três eixos, né? O eixo pré é quando a pessoa não tem ainda o contágio, a pessoa não está contaminada, mas ainda assim a gente precisa de cuidados com essa pessoa. Então, a imunização contra a gripe comum, por exemplo, é um cuidado que a gente precisa ter. Quando a pessoa já se contamina, e aí a gente está vendo nesse sinal de exclamação aqui, é o período de contaminação, essa pessoa passa para o eixo 2,
que é um eixo assintomático da doença. Vale um investimento da empresa para a imunização da H1N1, já que essa é uma vacina que não está disponível para todos os grupos? Vale, com certeza o investimento, o retorno desse investimento é claro e o SESI tem demonstrado isso para as empresas. O SESI faz essas campanhas de vacinação para a indústria. É muito claro que a empresa que vacina seus colaboradores, primeiro ela tem um número de afastamento menor, porque o colaborador ele adoece menos, então ele falta menos do trabalho. Então isso é bom para a empresa. E segundo, que a empresa vai estar contribuindo também com as políticas públicas. Porque esse trabalhador que está gripado, pode ser que ele confunda isso com a Covid e vá para o serviço público e aglomere lá aquele serviço público que não vai conseguir receber muita gente. Então, essa imunização contra a gripe ajuda exatamente a diferenciar a gripe comum da Covid. Se você foi vacinada contra a gripe e apresenta esses sintomas, é bem provável que seja Covid. Entendeu? Porque gripe pode não ser, porque você já foi vacinada. Então, essa diferenciação é importante fazer também. E como eu estava falando, nesse segundo eixo de assintomático, o trabalhador, como qualquer outra pessoa, ele pode estar contaminado, mas ele pode, do primeiro ao quinto dia, não apresentar nenhum sintoma. Então, isso talvez seja a parte mais complexa e difícil da doença. Porque você está no seu ambiente de trabalho, você já está contaminado, mas você não apresenta sintoma. Então, a empresa precisa monitorar esse assintomático do eixo 2 aqui, fazendo esse monitoramento. E o terceiro eixo é o eixo do sintomático, que já está apresentando os sintomas, aí fica mais fácil de você perceber quem que está contaminado, quem que está doente, quem precisa ir para casa. E lá na frente, você também monitorar, ainda que ele esteja em casa, monitorar a recuperação desse trabalhador para que ele possa retornar ao seu trabalho normal, né? Então, essas são as fases da doença que o SESI atende a todas elas. Certo. Ainda falando dentro do ciclo de cuidados com as pessoas, eu queria a próxima imagem, por favor, produção. A gente tem aí os pilares, né, do monitoramento de saúde dos trabalhadores assintomáticos, certo? Como eu falei, esse trabalhador que não apresenta sintoma nenhum, ele precisa ser monitorado. O SESI faz um telemonitoramento através de WhatsApp, por exemplo, auxilia a empresa a fazer esse telemonitoramento. O controle da temperatura corporal também, quando o trabalhador chega na indústria, é uma outra grande ação que a indústria pode fazer, monitorar a temperatura corporal dessas pessoas, que ela pode não ter nenhum sintoma, mas se alterou a temperatura, já sabe. Então, são essas ações que entram nesse eixo 3 aqui do ciclo de cuidado. A empresa que gostaria de implementar tudo isso dentro do seu ambiente de trabalho, Vitor Hugo, como é que vocês estão se relacionando hoje? A empresa pode procurar o SESI. O SESI tem dois tipos de consultoria. Tem uma consultoria digital, que é uma consultoria por WhatsApp, e o telefone vai aparecer na tela, o 0800, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais dessa consultoria. E a consultoria presencial, que é a consultoria que o SESI vai até a empresa e auxilia a empresa a implementar esses protocolos de saúde para que possa reduzir o risco de contágio e seguir a sua vida normal. Muito bem, queria agradecer a sua participação, viu? Obrigado, Renato. Agora o assunto é educação. Afinal, não há família que não esteja preocupada com essa adaptação dos filhos aos ambientes virtuais de ensino. E o convidado que chega para explicar qual o melhor caminho é o coordenador de educação do SESI e Senai Rondônia, Jair Coelho, que é muito bem-vindo aqui conosco. Tudo bem, Jair? Seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia. Realmente é um momento de desafios, né? Tanto para as instituições de ensino continuarem aí exercendo o seu papel de cumprirem a educação no momento como este, em meio a uma pandemia. Sim, o desafio realmente é muito grande. Uma surpresa, isso aí foi muito imediato. E veio por uma pressão, né? Ninguém escolheu isso, acometeu o mundo inteiro, e nós tivemos realmente que usar toda a nossa experiência para aprender uma coisa nova, porque a despeito de que as nossas instituições têm o programa EAD oficial, mas para os cursos presenciais nós não tínhamos nenhum mecanismo. Então foi um aprendizado, foi um desafio para se colocar isso em prática. Estamos vendo como isso realmente está mobilizando e agravado, claro, pelo sentimento das pessoas, né? Que foi uma situação imposta por uma pandemia que deixa todos realmente muito preocupados, às vezes até com medo muito amplificado. Né?
Esta mudança do ensino presencial para o EAD, você considera o principal desafio para as instituições? Porque na verdade é uma maneira de como você reconectar os alunos. Quando saiu o decreto logo no final da primeira quinzena de março, né, nós olhando assim, olhando para o mundo, para a experiência, o que é que vamos fazer? Então, a primeira atitude foi antecipar o recesso, naqueles primeiros 15 dias, e começamos a pensar, a mobilizar os professores, fazer reuniões com coordenadores, para ver que atitude tomada, e ao mesmo tempo, como o Senai e SESI estão presentes nas 26 ou 27 unidades federativas, nós começamos um intercâmbio intenso para ver como nos iríamos funcionar para esse desafio. E o elemento principal foi atividades remotas, já que nós somos uma instituição que temos muitas plataformas, usamos muita tecnologia, porque somos uma instituição de tecnologia voltada para as indústrias. Então, já tínhamos mais ou menos alguns mecanismos, mas a prática dos professores em substituir a aula presencial para utilizar plataformas interativas foi realmente um trabalho bem tenso interno, para poder engrenar a partir da segunda quinzena. E esse não é um desafio exclusivo das instituições, do corpo docente, né, da instituição de ensino em si. Acaba sendo um desafio também para pais e para alunos. Claro, Renata, exatamente. Então, nós pensamos muito isso, porque os alunos, de uma certa forma, eles já têm um contato sempre com os meios interativos, né, com as plataformas, com o sistema online. Mas pensamos, e os pais? Os familiares que vão ajudá-los, os responsáveis que vão ajudá-los, como vão fazer por isso? Então, fizemos muitas reuniões com os professores e muita comunicação com os pais. E na primeira semana foi realmente como se os pais fossem mais alunos da gente do que os próprios alunos em si, né? Então, chamamos muito eles para conversar e, para nossa grata surpresa, né? Nós avaliamos que poderia ser muito mais complicado do que foi, mas conseguimos um nível de compreensão acima de 80%. Claro que eu, se aquele pai com um pouco de medo e receio também pelas suas próprias ocupações diárias, demoraram um pouco de assimilar. Mas hoje, né, esse trabalho está sendo muito mais interativo e uma grata surpresa para a gente em termos de receptividade, porque foi realmente no começo, os pais se surpreenderam, né? Até demonstraram assim, um enorme receio, alguns deles, em relação a como ia trabalhar com o filho em casa, já que todas as atividades que nós estamos enviando por via remota, tem a participação dos pais como fundamental, dada que a autonomia dos alunos precisa ser trabalhada, que inclusive isso é uma experiência que nós estamos vendo como está sendo um dos fatores que nós estamos analisando, que pode estar ajudando como positivo, é a autonomia, o crescimento da autonomia dos jovens e também o envolvimento dos pais mais de perto com a educação. A gente não pode ignorar as questões das diferenças sociais, né? Que nem todo estudante tem acesso ali a um computador ou, de repente, acesso à internet. Para esse estudo ser implementado, como lidar, então, com as diferenças sociais? Exatamente. Esse foi um fator também estudado, também essa é a realidade posta. Você tem um percentual de estudantes que tem realmente acesso às tecnologias, tem outros que já é um acesso restrito, tem outros que quase acesso nenhum. Essa é uma realidade brasileira muito presente ainda. Então, nós pensamos em como resolver isso. Então, muitos estudantes, eles próprios estão se ajudando entre si, né? Teve até alunos que emprestou PCs para outro aluno, e aqueles que realmente nós não tivemos como equacionar essa parte, nós marcamos horário para ele retirar e para ele entregar as suas atividades na própria instituição. Então, foi uma saída para aqueles casos que realmente os alunos não tinham como acessar os meios eletrônicos, a internet, para poder viabilizar as suas atividades remotas, que é muito importante para poder, quando chegar na retomada, eles não estarem realmente defasados em relação ao conteúdo e às disciplinas. Apesar de estarmos, né, em uma era digital, nem todo profissional, nem todo educador, ele estava pronto para esse ambiente virtual. Como é que vocês conseguiram trabalhar essa formação, esse preparo do profissional, do professor, em tão pouco tempo para implementar as ações de EAD? Sendo realista, fizemos isso com o carro andando, né, como se diz na vida prática. Tivemos 2 dias antes, por exemplo, para poder tentar organizar. O Departamento Nacional também nos auxiliou imensamente, né, colocando diretrizes a esse respeito, mas aqueles professores que tinham mais intimidade com esse sistema, como nós temos sistema também aulas EAD normalmente, nós pegamos os professores com mais experiência para treinar os professores com menos experiência. E o corpo de pedagogos, né, que sempre são treinados pelo Nacional e por nós mesmos, foram intensos em cima dos professores. E aqueles professores
que ainda demonstrava uma certa dificuldade, o professor com mais facilidade, como se fosse aluno realmente, ele acompanhou o outro professor. Então, na primeira semana, foi de ajuda mútua completa. Não é que isso resolveu realmente da forma ideal, não, mas ajudou imensamente e a segunda semana melhorou, a terceira semana melhorou. Agora nós estamos realmente com muito menos dificuldades com os professores. Ainda temos alguns desafios com os pais, que muitos, não é nem por falta de vontade deles, mas trabalham, têm uma ocupação enorme, têm 3 filhos, por exemplo, na escola. Então eles reclamam muito, mas nós estamos encontrando como a própria pedagoga ajuda isso também em relação a essa questão. Os programas que nós colocamos nas plataformas são bem didáticos, para que os alunos possam ver várias vezes e entender, e com isso diminuir um pouco o trabalho dos seus pais diretamente em resolver os deveres. Né? Hoje, quantos alunos tem a rede SESI e Senai em todo o estado? Bem, o SESI hoje, 2020, tem 1.900 alunos em todo o estado. E o Senai, como os cursos são itinerantes, nós temos curso de longa duração e cursos de média duração, no ano giram 10 mil alunos no Senai do estado de Rondônia. A gente sabe que hoje existe uma gama de cursos, né, oferecidos pelo Senai na questão do ensino profissionalizante. E nem todo curso é adaptável a este meio digital. Como é que vocês estão lidando? Tiveram aulas suspensas, cursos suspensos? Foi possível adaptar todos os cursos profissionalizantes para esse ensino EAD? Como é que está essa questão do ensino profissionalizante? Todos foram retomados pelas atividades remotas, todos. Evidentemente que chega a ponto do curso que o recurso realmente não cobre. Por exemplo, os cursos Senai, como tem teoria e prática, tem alunos que já estavam tão avançados no curso que só restavam aulas práticas em laboratórios, aulas práticas em oficinas. Esse realmente mão de obra bem específica. Exatamente, né? Esse aí tivemos que realmente dar um break nele ali. Mas os demais, que estavam no início, no meio, 2/3 do curso, esse nós conseguimos adaptar, porque as nossas práticas chamam-se situações de aprendizagem. Nós temos muitos simuladores. O Senai, como é muito próximo da indústria, a maioria dos processos fabris, eles também são reproduzidos com simuladores. Então, nós intensificamos muito o uso dos simuladores. O próprio Nacional adaptou para diminuir o peso desses arquivos para que nós pudéssemos deixar ele mais acessível para os alunos. Então, é um desafio, mas como o Senai é uma entidade número 1 nessa parte de ensino profissionalizante, nós podemos avançar bastante. E nenhum curso ficou parado, Renata. Nenhum. E o que a rede hoje tem de diferencial quando a gente fala dessas questões de trabalho no ambiente virtual das demais instituições? Como é que o senhor define isso? Por exemplo, no caso do SESI, tem um portal SESI de Educação. E nós temos vários convênios com instituições tecnológicas, onde nosso material didático ele já estava, né? Todo realmente ali dentro das plataformas. E o professor fez um recorte para poder ir colaborando. Então, inclusive, ações de laboratório, nós temos simuladores para fazer isso. Esse é o portal, né? O portal, No caso do Senai, também são vários os portais. E o meu Senai, por exemplo, né, que você entrando nele, o Mundo Senai, por exemplo, você vai acessar uma série de aplicativos onde o aluno vai ter todos os programas do Senai ali inseridos. Eram plataformas que já existiam antes da pandemia. Antes, nós chamamos de plataformas interativas, onde muitas das aulas nossas práticas, os alunos já antecipavam ela e também os assuntos teóricos já antecipavam ela via essas plataformas. O próprio Senai, por exemplo, tem um programa chamado Saga Senai, que os assuntos do curso, mesmo sendo curso técnico, curso de qualificação, curso de curta duração, ele é dividido em várias fases, onde o professor, ao iniciar o curso, lança um desafio, esse desafio vai ganhando evolução e o aluno vai fazendo isso. Aí nós chamamos aí vem a sistema Grand Prix, solução integradora e a solução. Então isso já faziam antes e foi muito aproveitado agora com essa questão da exigência do trabalho remoto. E eram plataformas que os estudantes já tinham acesso mesmo antes da pandemia, não era restrita ao corpo docente, ao corpo pedagógico? Não, já eram plataformas que todo o corpo que frequenta o Senai e o SESI utilizavam. Normalmente nos cursos, muitas das práticas, muitos exercícios, muitas atividades dos alunos, eles primeiro passam para essas plataformas para depois ir em loco implementá-las. Vocês também têm realizado um trabalho intenso de vídeos, né, no YouTube. Sim. O canal Meu Senai, por exemplo, é um canal dentro do YouTube. Então, tanto o professor quanto alunos podem produzir vídeos e postar lá. Agora, por exemplo, os professores estão gravando muito aulas, gravando muitos sistemas
muitas passagens das itinerários e colocando nesse meu Senai, nesse canal, que inclusive ele é acessível ao público em geral. O Senai Play, é isso que eu já ia perguntar, o Senai Play ele é acessível ao público no geral? Acesso ao público em geral, exatamente. É o canal do Senai dentro do YouTube? Dentro do YouTube. Com produção de muito conteúdo aí já na área de educação. Muito conteúdo, exatamente. E é onde nós estimulamos muitos alunos e os professores para que realmente produzam os programas que eles acharem que são agregadores, colocam lá e vão avaliando entre si, os alunos interagem, produzem isso também muitas vezes de forma em rede, e os professores vão analisando e dando o feedback para eles. Tá certo, queria agradecer a sua participação, viu? É muito interessante conhecer toda essa adaptação e toda a estrutura tecnológica hoje de ensino do Senai, que realmente acredito que faça a diferença na qualidade da educação. Quer deixar um contato, professor? O 0800 que vai aparecer aqui no vídeo é o canal aberto para falar conosco. O que eu queria também acrescentar é que o Mundo Senai pode ser acessado por qualquer pessoa da comunidade do estado de Rondônia, e lá vão encontrar, inclusive, alguns cursos que estão gratuitamente ofertados para que as pessoas possam experimentar, fazer, inclusive através desses canais das plataformas. Renata. E as consequências da pandemia de coronavírus vão além da saúde e da economia. Em Xi'an, na China, houve um recorde no número de pedidos de divórcios nas últimas semanas, segundo o jornal The Global Times. O tabloide New York Post também informou que advogados especialistas em separação relataram um aumento de 50% na busca de consultas por clientes em potencial no período de isolamento social nos Estados Unidos. E como superar este momento de convivência intensa sem destruir a relação? É o que a gente conversa agora com a psicóloga Laís Feitosa, que vem ajudar aí todos os casais, os nossos telespectadores do Viver Bem a passar por este momento. Afinal, cria-se um ambiente de ansiedade, de rotina diferenciada, de convivência maior, e é inevitável que os conflitos apareçam, né, Laís? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Então, é inevitável. As pessoas têm sobrevivido a algo que foi inesperado. Ninguém estava preparado para essa pandemia. Então, houve-se mudanças de rotina, não houve preparação para tudo isso. Então, em diversas situações, muitas vezes o casal que passava a rotina fora de casa se depararam com: opa, estou aqui dentro de casa o dia inteiro, a gente precisa conviver. E agora? Né? Então, eles estão se deparando com essas situações. Então, é um dos fatores que tem prejudicado as relações, porque já é difícil manter o diálogo, né? Cada um com a sua rotina. Então, o diálogo já vai ficando de lado, de escanteio, por último. É difícil a gente, às vezes, enfrentar os nossos próprios medos. Imagina numa situação totalmente atípica, que ninguém sabe como lidar, né? De fato, tem todas as nossas situações emocionais, nossas questões emocionais que são alavancadas nesse momento. Então, quando junta um casal, que são dois mundos diferentes, que estão tentando ali entrar em um acordo para conviver, aí a situação muda um pouquinho de figura. E aí a gente tem os filhos em casa, a rotina parece que fica mais cheia, as atividades ali de lazer que antes aconteciam para desopilar, para relaxar, já não podem acontecer neste momento. É perfeitamente isso. As crianças agora, como a gente falou anteriormente, estão em aulas online, né? Não existe mais aquele momento de lazer. Então, a família precisa estar se recriando, se renovando nesse novo cenário. Então, como fazer isso? Porque antes as crianças eram ocupadas, né? Os pais iam para o trabalho, deixavam a criança na escola, a criança ia para a natação, ia para o futebol, né? E agora, desenvolver essas atividades, se renovar, se redescobrir diante desse atual cenário. O que se torna mais difícil na convivência entre o casal nesse período de quarentena? Renata, eu avalio como duas situações. Primeiro, o diálogo. Depois, a situação, o enfrentamento com o meu mundo e com o mundo do outro, né? Que basicamente também é resumida no diálogo. É tão difícil, às vezes, nós encararmos nosso próprio sentimento, a gente se identificar com esse sentimento, respeitar, acolher, identificar. Imagina lidar com o sentimento do outro, né? Que a gente, às vezes, via só no final do dia, né? E agora estamos ali constantemente encarando
essas situações. Então, como você falou no princípio, está havendo um aumento de separação, um aumento de divórcios, né? Então, cabe aos casais se questionarem, será que essa crise que nós estamos passando, essa dificuldade que nós estamos passando é algo que surgiu agora ou só ficou mais evidente diante da pandemia, né? Diante desse distanciamento social? Então, cabe nós avaliarmos essas questões, né? Para não estar gerando tanta separação, tanto divórcio, tantas crises, né? E como respeitar o espaço do outro durante o período de quarentena? Como é que o casal tem que lidar aí com essa situação? Então, é uma situação bem complicada, né? Porque nós estamos lidando com os nossos sentimentos inicialmente e esses sentimentos, eles emergem, né? Eles querem uma resposta, eles querem um retorno. Então, vem a ansiedade, vem o desespero, vem a preocupação e muitas vezes nós não estamos preparados para isso. E a pessoa que está ali do nosso lado está sofrendo as consequências, né? De todo esse sentimento que às vezes a gente não sabe lidar. Então, respeitar, ter empatia diante desse cenário com os nossos companheiros é fundamental. Às vezes a gente só precisa compreender que ele precisa ficar lá no cantinho dele, ele precisa respirar um pouquinho, né? Compreender que talvez a forma de o nosso companheiro ou companheira realizar as atividades não são da forma como a gente espera, mas é a forma que ele encontra para estar realizando as atividades e perceber que o sentimento dele também precisa ser acolhido. É a forma como ele se sente, é a forma como ele se comporta e isso precisa ser bastante abraçado também. A gente, inclusive, separou aí, pontuamos algumas dicas, né, para os casais durante este período de quarentena. Eu queria até que a Laís comentasse comigo. Respeite a vontade e decisões do seu parceiro. Dividam as tarefas e mantenham a casa arrumada. Dê tempo e espaço para o outro. Aproveitem todos os cantos da casa. Mantenham os bons momentos. O que eu percebo bastante nas redes sociais, até das manifestações das mulheres, principalmente, né, que com a rotina dentro de casa, com a família mais presente, com as crianças mais presentes, as tarefas domésticas, elas aumentam, né? E às vezes a mulher continua ali lidando com o seu trabalho, com a sua atividade profissional em home office e tem ali uma sobrecarga também das atividades domésticas. É interessante que o parceiro esteja presente, que ele divida essas tarefas. Com certeza, Renata. Essa divisão precisa haver entre a família todinha. Então, desde uma criança ela pode tirar um lixinho do banheiro, né? Ela pode arrumar a caminha dela e isso também se estende para o parceiro. Então, vamos dividir a tarefa, vamos fazer uma lista das atividades que a gente precisa estar exercendo. Me ajuda nisso daqui, que eu contribuo nisso daqui também. E as duas mãos juntas, né, dividem tudo isso e não sobrecarrega ninguém, sobra mais espaço para a família, sobra mais espaço, às vezes, para assistir um filme, para dividir as tarefas com as crianças, né? Para brincar, para desenvolver um lazer, né? Um tempo para a família, para aumentar a qualidade de vida da família diante desse momento. Então, propor um cronograma de atividades ao parceiro é interessante. Muito, ajuda bastante. E nem sobrecarrega um ou outro. Essa tarefa acaba sendo dividida e a rotina se torna menos estressora. A gente ainda tem mais dicas, então, para os casais que estão em quarentena. Colocar na tela, então, por favor. Reconhecer um momento para eu viver um bom dueto. Preciso saber fazer uma boa carreira solo, dividir e perguntar. Manter o ambiente de casa o mais pacífico possível, mesmo em meio ao caos. Alternar o dia a dia com atividades gostosas para o casal e manter uma rotina mesmo em quarentena é uma possibilidade de se organizar. Perfeitamente, Renata. Quando você mensura que manter o ambiente mais harmonioso, isso é até uma das dicas que podem ser vistas como cotidianas, né? Como é que você vai conviver no ambiente, como é que você vai manter a sua saúde mental no ambiente
onde não possui essa harmonia, onde você não consegue se sentir bem, se sentir em paz. Então, quando vem esses sentimentos mais aflorados, cabe até a gente estar avaliando se não é os resquícios dessa fase, né, que é transitória, ou se não é algo que já está presente na vida familiar, na vida do casal e que de repente precisa ser trabalhado ou precisa ser vista, ser dado mais uma atenção, né? E só evidenciou diante desse cenário. E aí, como manter a empatia nos relacionamentos durante a quarentena, durante essa fase que a gente não sabe quando deve acabar? E manter a empatia, Renata, não é uma tarefa fácil. A gente tem, assim, uma romantização da empatia, né? Que é quando a gente fala sobre se pôr no lugar do outro. Empatia não é nada mais do que se pôr no lugar do outro. Só que não é uma tarefa fácil. Você, às vezes, por diversas vezes, você abre mão do que você acredita, do que você sente, para tentar compreender o outro. E dentro de casa isso não é diferente. Vamos supor que quem se relaciona, quem está assistindo que se relaciona, nunca precisou engolir os seus sentimentos para, ok, fulano, vamos respeitar a forma como você pensa, até às vezes para a gente evitar alguma discussão ou algo do tipo. Então, manter a empatia, a gente pode tomar como auxílio compreender o sentimento do outro e às vezes evitar discussões, né? Ok, se ele se sente dessa forma, eu vou respeitar, dar um tempinho e quando passar toda essa situação, a gente tenta conversar. Talvez quando o parceiro ou a parceira não estiver mais diante desse cenário, a gente conversa, né? Quando o momento de trocar o telhado é quando não está chovendo. Então, passou a crise, os ânimos melhoraram, a gente tenta ter um diálogo de forma mais saudável, né? Não prejudicial. O diálogo vai ser sempre a melhor saída? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Expressar ali o que eu estou sentindo, chamar o parceiro para uma conversa, tem que haver esse momento. Com certeza. Só que expressar não é a gente chegar no nosso parceiro ou você chegar no seu parceiro, parceira e soltar o seu sentimento de qualquer forma. A gente precisa manter esse diálogo de forma assertiva. Não vamos tentar resolver os nossos buracos, as nossas crises emocionais, criando um outro buraco no outro. Peraí, o outro não é o nosso lixinho emocional. Então, a gente precisa ter muito cuidado na forma como a gente aborda as nossas questões, os nossos sentimentos com o outro. Então, empatia sempre, diálogo sempre. E como que é possível a gente diferenciar aí sentimentos com o estado emocional? Como tratar num momento tão complicado, tão difícil como esse? É muito importante, Renata, é muito importante que nós inicialmente tenhamos uma conexão enorme com a gente, né? Que nós possamos reconhecer, parar, né? Ei, o que eu estou sentindo? Que informação é essa que as minhas emoções estão me passando? Porque quando eu não consigo identificar isso, eu não vou conseguir separar o que é fase emocional e o que é sentimento, emoção que já permeia ali, né, e já está diante do nosso repertório. Então, por exemplo, nessa situação, em clínica, é muito comum que nós não temos ansiedade, frustração, preocupação, né? E aí, isso é fase transitória, é por causa da atual situação que a gente está passando, do atual cenário, né? Mas o sentimento que permeia, o sentimento que fica, então, é como eu falei anteriormente, a gente precisa reavaliar se isso é uma fase, se isso já vinha de antes ou é algo que só evidenciou agora. Tá certo, queria agradecer a sua participação aqui conosco. Muito obrigada. Vamos deixar, inclusive, o contato, né, da Laís, para você que quiser conhecer, conversar um pouquinho mais sobre este assunto. O contato da Espaço Ser está aí na tela. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada, Renata. Olha, antes de encerrarmos o programa de hoje, eu também queria agradecer mais uma vez a professora Neide Alexandre, que é intérprete, também a Adriele Stephanie, que também colaborou com o nosso programa de hoje. Já deixar também o site da AC Libras para a capacitação na área de Libras, para você que precisa tirar alguma dúvida, gostaria de saber mais sobre o tema, tá aí na sua tela também o AC Libras, agradecendo mais uma vez, né? E lembrando que todos os temas do nosso programa estão sempre disponíveis no nosso canal no YouTube, que é o canal SIC TV, para você rever o conteúdo ou compartilhar com alguém. A você, ótimo fim de semana.
Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente!